Oi, eu sou a Ana Paula e hoje eu vou fazer uma resenha do hypado pra sempre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Bom, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é um dos livros, eu acho que mais falados de 2020, 2021 também, principalmente 2021. Ele é... deixa eu ver qual é a data de publicação dele. Ele é de 2019 e ele foi escrito pela Taylor Jenkins Reid. Essa capa aqui não faz muito jus ao texto, enfim, mas eu até gosto dessa capa. Eu vou falar um pouquinho sobre a história. Essa é a história de uma atriz hollywoodiana, da Hollywood dos anos 40 ali, 40, 50, e ela está no seu ocaso, ela está bem velhinha já. E ela é uma pessoa que não costuma dar entrevistas, ela é bastante reclusa nas últimas décadas, enfim. E ela perde uma filha para um câncer e ela resolve fazer um leilão de vestidos dela para arrecadar dinheiro, arrecadar fundos para as pesquisas, né, contra o câncer de mama. Então, esse argumento, ele começa eu acho que fica meio estranho eu ficar falando aqui de um livro que todo mundo leu, ou praticamente todo mundo leu, praticamente todo mundo sabe do que se trata. Mas eu vou fazer a resenha direitinho, tá? Esse argumento, ele serve de base para então que uma revista resolva querer fazer uma entrevista, uma reportagem com essa atriz, e essa atriz então pede que essa entrevista seja feita por uma determinada repórter, uma determinada jornalista, que é uma jornalista desconhecida, iniciante, enfim. E isso tem a ver com o plot twist, que eu acho que todo mundo sempre fala também, né, quando fala sobre esse livro. Tem um plot twist que eu acho que, sinceramente, não é a coisa mais importante do livro, e em determinado ponto ele já é até esperado. Em um dado momento no início, quando ele se anuncia, ele já é esperado, e num dado momento mais adiante, mais pro final do livro, a gente meio que já entende qual é a resolução dessa situação. O que eu gostei muito desse livro, eu dei 5 estrelas para ele no Scooby e tal, que ele é um livro que ele não é forçado. Eu tenho lido alguns livros contemporâneos ultimamente que eles forçam muito uma militância ou forçam muito uma discussão sobre determinado ponto político, assim, que acaba pesando muito a mão, né? Esse pesar muito a mão fica muito forçado, é como se eles tivessem que cumprir uma tabela ali para discutir questões políticas, uma questão chave para o ponto central da trama. E ele é feminista sem ser forçado, assim. A questão do corpo é muito discutida, né? Essa atriz, ela fala muito sobre como ela teve que fazer certas coisas e como ela entendeu que era forçada a fazer certas coisas em dados momentos para poder, principalmente, conseguir um lugar na carreira dela. Então, tem várias exposições aí, tanto a exposição sobre como o meio artístico é profundamente misógino, como o meio artístico dessa Hollywood antiga já era extremamente pedófilo e etc. E tem uma coisa bem pontual, assim, que é muito complicada, que é quando ela fala sobre quando ela começa a botar corpo, e mais ou menos na mesma época a mãe dela falece. Eu tô dando vários spoilers aqui, já aviso, tá? Ela perde essa proteção que essa mãe representava na vida dela, e ela começa a se dar conta do quanto ser mulher é uma coisa extremamente perigosa. E nesse sentido ela se questiona: ou o meu pai vai abusar de mim, ou ele vai perceber que me odeia e vai me espancar. Então, antes disso acontecer, eu vou tentar sair de casa, né? Eu vou tentar fugir. É dessa forma que acaba acontecendo o primeiro casamento, né? O primeiro desses 7 casamentos de Evelyn Hugo. Tem várias questões interessantes no livro, eu vou discutindo pontualmente algumas delas. Ela discute aborto, ela discute bissexualidade, sexualidade de forma geral, né? Homossexualidade, heterossexualidade compulsória. Ela fala sobre a questão de como as pessoas podem ser ruins e boas ao mesmo tempo. Isso vai aparecer muito lá no final do texto. E eu vou pontuar com algumas... Eu fiz algumas anotações aqui, vou pontuar com essas anotações porque eu acho que são interessantes, assim. Tem um momento em que ela diz, lá na página 30, essa frase eu achei interessantíssima, porque ela fala: o jeito como Evelyn parece estar se divertindo com a situação, seu prazer aparente em me deixar chocada, dão a entender que se trata, no mínimo,
em certo sentido, de um joguinho de poder. Ela gosta de tratar com desdém coisas que podem mudar a vida das pessoas. Não é essa a definição de poder? Ver as pessoas se matarem por coisas que não significam nada pra você? Eu achei essa frase interessantíssima, porque de fato é uma definição de poder, assim. A gente é capaz de torturar as pessoas com base nisso, né? E lembrei de uma coisa que é importante, que esse livro, ele é contado a partir da visão dessa jornalista, e essa jornalista, ela vai fazendo várias sessões de entrevista com essa atriz, e essas relações elas vão sendo desenvolvidas, inclusive a jornalista fala de coisas da própria vida pessoal dela, né, ao longo do texto. Porque essa jornalista acaba sendo convocada, né, meio que em off, pela Evelyn Hugo para fazer um livro biográfico dela, uma biografia dela. Mas eu queria discutir uma coisa que eu acho que muita gente coloca como um ponto principal desse livro, que é a questão da bissexualidade, a questão da sexualidade da Evelyn Hugo. A Evelyn Hugo é uma mulher que ela conhece o sexo como uma forma de poder e de um instrumento do que ela se vale, né, para fazer as coisas que ela precisa fazer, e também uma coisa com a qual ela é ameaçada. E depois ela conhece o sexo como uma forma de demonstração de amor, de desejo, etc. Com um homem. E aí ela se descobre apaixonada por uma mulher. Só que ela é bissexual. E ela sabe que ela é bissexual porque ela também já se apaixonou, já teve desejo por um homem. E agora está apaixonada e é o grande amor da vida dela. Isso é um spoiler grande, né? Essa amiga dela que vai ficar com ela por um bom tempo na vida, entre idas e vindas. E tem um momento que eu acho que é interessante a gente discutir sobre a questão da bissexualidade, que é quando a Cília, que é essa esposa, né, da Evelyn Hugo, e eu digo esposa rindo porque isso vai aparecer de uma forma interessante no texto. Então, nesse momento, ela tá falando pra Monique, que é essa jornalista, sobre esse encontro que ela tem com a Cília St. James, que é essa pessoa por quem ela vai ser apaixonada pro resto da vida. E então a Monique se questiona, e questiona ela, né, a Evelyn Hugo, sobre ela ser lésbica. E ela diz: sou bissexual. Não ignore metade do que eu sou só pra colocar um rótulo em mim, Monique. Não faça isso. Eu fiquei pensando aqui. Primeiro, ser bissexual também é um rótulo, né, de alguma forma. Ser lésbica, ou ser bissexual, ou ser homossexual, ou ser homossexual é redundante, mas ou ser heterossexual é um rótulo de alguma forma, né? Mas tá, dá pra entender isso, ela fala isso na página 118, dá pra entender isso no contexto do que ela tá discutindo, mas isso me pareceu complicado, né? Porque ser bissexual não é ser metade heterossexual e metade lésbica, no caso de uma mulher. Tu é 100% bissexual, ou seja, tu gosta tanto de homens quanto de mulheres. Sendo uma mulher, tu gosta de pessoas do mesmo sexo e pessoas do sexo oposto, entre aspas, né? Tu não é metade lésbica, metade heterossexual, né? Isso não existe. Mas mais adiante, na página 251, ela vai se contradizer. Ou eu entendi assim, eu queria saber o que vocês pensam, podem colocar aqui nos comentários. E ela vai falar sobre uma situação que a Evelyn tem com a Célia. E ela diz: ser bissexual não significa ser infiel, diz Evelyn. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tampouco significa que Célia só era capaz de satisfazer metade das minhas necessidades. Isso me pareceu contraditório porque ela diz anteriormente que não ignore metade do que eu sou, né? Parece que ela reformulou isso na cabeça dela, mas não voltou ali atrás no texto e tal. Eu achei esse livro muito interessante. Eu li muito rápido, só não li mais rápido porque eu dei um intervalo de 2 dias, porque era final de ano, eu tava fazendo algumas outras coisas e não consegui ler, pegar nesses 2 dias pra ler, mas eu li muito rápido esse livro, e ele é daquele livro que te instiga, mas ao mesmo tempo ele tá te instigando de uma forma mais suave, embora tenha discussões bem pesadas aqui, tem coisas bem tristes no livro. Eu fiz várias marcações, mas eu acho que essa discussão da bissexualidade, a questão do plot twist ali, claro que ele é interessante pra trazer um apimentado pra essa trama. Mas ele me pareceu um pouco clichê. Acho que ele é bem executado, né? Mas de qualquer forma me pareceu um pouco clichê. Eu queria saber o que vocês acham aí. Se vocês já leram esse livro, eu acho que todo mundo já leu. Eu acho que eu devo ter sido uma das últimas pessoas no BookTube a ler esse livro. Me digam o que vocês acharam, se já leram.
Só um aviso aqui, a Evelyn Hugo não existiu de verdade, embora isso pareça muito ao longo da trajetória desse livro, e isso é um ponto positivo, né, para Taylor Jenkins Reid. Enfim, eu acho que é um bom livro, é interessante, e eu acho que valeu, apesar de eu não gostar muito de livros de hype, valeu essa leitura. Se vocês curtiram, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal e apertem o sininho de notificações para ficar sabendo sempre que eu publicar um vídeo novo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.